Então, boa noite a todos e todas que estão aqui vendo a gravação, né? Nosso quinto encontro, trabalhando aqui a temática de políticas públicas, né? Deixa eu ver quantas pessoas já tem na sessão agora, aqui no momento que eu comecei, 42 pessoas me incluindo, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí para a gente começar os trabalhos de hoje. Pessoal, algumas questões importantes, tá? Pra gente, antes de começar aqui o conteúdo propriamente dito. Primeiro é que esse é o nosso último encontro ao vivo, né? O próximo, na verdade, é uma gravação. Vocês vão receber a gravação na quarta-feira, se não me falha a memória, tá bom? E a gente fecha o entendimento, né, sobre as temáticas que envolvem políticas públicas. Só que eu preciso posicionar vocês nessa aula de hoje em relação à aula anterior e em relação à próxima, tá? É assim, a aula anterior, ela é a aula que eu julgo a mais importante da disciplina, porque é quando a gente tem um entendimento sobre o que é o ciclo de políticas públicas, que é a base dessa disciplina. Tá? Então a gente tem um entendimento de das 4 grandes etapas de um ciclo de políticas públicas, que é subdividido, e a gente entende o fluxo, né, por meio do ciclo. A aula de hoje, eu até brinco, né, com os meus alunos de mestrado, quando a gente vai trabalhar essa aula, que ela é a aula mais polêmica da disciplina. Tá? Porque a gente vai falar muito de política e de coisas que envolvem uma política até partidária, às vezes, com muito cuidado, é óbvio, né? E a próxima aula que vocês vão ver, eu diria que ela é a aula em que a gente tem uma dimensão mais técnica sobre políticas públicas. Então, essas 3 aulas são as mais importantes, tá? Mas aqui, a aula anterior, a gente teve uma visão geral, que eu julgo a aula mais importante, essa talvez a mais polêmica, e a próxima a mais técnica. Tá? Então é só para a gente poder entender o que a gente vai trabalhar nessa segunda metade da disciplina, que é o que a gente está fazendo. Né? A próxima aula que vai ser divulgada na quarta-feira, ela já é a última aula, a gente já conclui a segunda metade da disciplina. Tá bom? Então, vamos lá, para a gente começar o conteúdo propriamente dito. Então, pessoal, hoje a gente fala de formação de agenda e implementação. Para quem não está se posicionando ainda, resgata a aula anterior, né, em que foram trabalhados o ciclo de políticas públicas, tem lá o desenho bonitinho das 4 grandes etapas, das etapas menores, e a gente começa Diga, professor Wander. Me ouvindo? Agora estou. Passando para dar uma boa noite, deixar todos um bom curso. Né? Já está aí no Nordeste? Nada, meu querido, estou em casa, viajo para Aracaju agora às 3h30 da manhã. Boa viagem para você. Boa aula aí para todo Obrigado. mundo. Abraços. Obrigado, professor Wander. Então, pessoal, vamos lá, vai dar certo. Essa aula vai sair hoje, né? Então, pessoal, o que acontece? A gente tem uma questão ligada ao ciclo, que a gente viu as grandes divisões e as divisões menores, as etapas menores, né? E a gente vai trabalhar hoje com as 2 primeiras, de forma mais aprofundada. Por quê? Né? Professor, por que a gente não vê só o ciclo e depois vai trabalhar outras questões? Pode ser que isso seja um questionamento aí de vocês. É que quando a gente trabalha o ciclo de políticas públicas, primeiro é um entendimento sobre o fluxo relacionado a ele. E só depois a gente se aprofunda em cada etapa. Tá? Não dá para a gente trabalhar só uma aula de ciclo,
porque cada etapa dessa grande etapa vai ter características que em 1h30, 2 horas, talvez até mais do que isso, a gente não vai esgotar. Então, hoje, ao trabalhar essas 2 primeiras etapas, a gente vai aprofundar. Essa é a ideia aqui. É uma ideia de aprofundamento nas 4 grandes etapas, tá bom? E a gente começa pela formação da agenda, tá certo? Quando a gente trabalha formação da agenda e implementação, a gente está querendo dizer algumas coisas importantes aqui. A primeira é que a formação da agenda ela está diretamente relacionada a uma pauta. Tá bom? Então, essa formação de pauta, ela nada mais é do que uma definição de prioridades que serão dadas a tudo aquilo que será considerado em uma política pública posteriormente, principalmente no processo de implementação, tá? A migração de uma formação de agenda para uma implementação é o entendimento de que decisões que são tomadas munidas de informação, de interesses e algumas coisas que a gente já viu lá na aula sobre atores, irão ser transformadas em realidade, tá? Por meio do processo de implementação. E o processo é assim, a formação da agenda ela está diretamente relacionada à prioridade das políticas públicas, mas principalmente de problemas que serão elencados e elegidos como prioridade para o processo de implementação que vem depois. Quando a gente fala em agenda, formação de agenda em políticas públicas, a gente está querendo dizer que um grupo de interessados, quase sempre de atores em cargos eletivos, eles vão olhar para incontáveis problemas na sociedade e, baseado em seus interesses, baseados em interesse da sociedade, baseado em questões potencialmente eleitorais, baseados na urgência de determinados problemas, o poder público, essencialmente eletivo, vai definir quais problemas serão atingidos por uma política pública. Lembre-se lá da primeira aula, uma das principais características de política pública é resolver problema. Tá? Então, aqui a gente não está elegendo a política pública, mas os problemas que serão atingidos pelas políticas públicas posteriormente. Tá? E aqui começa a parte polêmica da aula de hoje. É que, do ponto de vista conceitual, a formação de uma agenda resulta de um processo pouco sistemático e muito competitivo. Tá? Ele é pouco sistemático no sentido de que a gente nem sempre vai ter uma definição pautada em bons estudos, pautada em uma dimensão técnica, pautada em questões que são diretamente relacionadas com aquilo que realmente precisa ser resolvido. Tá? Em muitos casos, a gente vai ter uma formação de agenda pautada em uma competição de interesses. Eu acho que é a melhor forma da gente dizer isso. Tá? E cada competidor dentro de uma arena de políticas públicas vai tentar colocar os seus próprios interesses acima dos outros competidores em uma arena de políticas públicas. Tá? E é por essa razão que nem todos os temas, nem todos os problemas da sociedade, de fato, entram numa agenda governamental. Porque, necessariamente,
onde existe competição, existem vencedores. Tá? E a gente nunca pode tirar isso em mente quando a gente fala de agenda de políticas públicas. Porque nessa condição de arena, em que vários setores agrupados em partidos, agrupados em colegiados, em coligações, em grupos que nem sempre são formalmente constituídos, eles tentam prevalecer os seus interesses para que exista uma manutenção de poder e para que exista uma perpetuação da presença na arena de políticas públicas. Tá? Isso a gente nunca pode perder de vista. E aí, Maria Rafaela, gostei aí. Onde há vencedores, há perdedores. E é por isso que a gente fala assim, meu Deus, isso aí, parte polêmica da aula, né? E hoje vão ter várias. Meu Deus, determinado político e o grupo de determinada bancada nunca consegue uma votação a favor. Né? E aí a gente começa a pensar, mas por que, meu Deus? Por que a gente nunca tem uma votação a favor? Né? Isso é uma coisa que, às vezes, é muito complicada da gente pensar. Tá? Como assim? Tem tanto problema complicado aí que precisa de solução. Tem tanta... Professor? Oi? Diga, isso aí seria, no caso, a janela de oportunidade, no caso, né? Olha, vou lhe dizer que é mais do que uma janela de oportunidade. Tá? Porque, tudo bem, janelas de oportunidade para visibilidade de dilemas, elas são super importantes. Mas a pressão que um grupo consegue impor sobre outros talvez seja ainda mais relevante. Tá? E aí, Iago, é exatamente isso. Tá? No chat. É onde o lobby impera. Só que a gente não está falando só de lobby do ponto de vista de quem paga por isso. Não, não é só isso. Tá? Porque a gente tem vários tipos de capitais, entre eles capitais relacionados às notícias, à mobilização pública. A gente viu isso, né, em aulas anteriores. Tá? Então, existem janelas de oportunidade? Existem. Tá? A gente não pode esquecer disso. Mas a gente tem que pensar também que um outro elemento muito importante nesse processo é a pressão que um determinado grupo consegue exercer. E é por isso que a gente tem vencedores e perdedores. Tá? E aí vamos lá aos... Opa, alguém levantou a mão? Não? Tranquilo, entendi. E aí, Ed, estou vendo aqui no chat, né? A gente tem muitos conflitos de interesse na formação da agenda, e é exatamente isso, tá, que eu estou querendo falar. É porque não é só a parte pejorativa, não, assim, ligada à ilegalidade, corrupção, não é só isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas é porque, às vezes, o interesse ele é legítimo, ele é legal, mas necessariamente quando a gente tem um vencedor de uma competição em arena de políticas públicas, a gente vai ter os perdedores, que às vezes têm excelentes ideias, mas eles não conseguem fazer com que as deles prevaleçam. Tá? Então, é nesse sentido que eu tô tratando aqui. Porque às vezes pode parecer que é só uma questão de legalidade, né, e tudo mais. Não, não é só isso. Tá? Não, é uma questão de fazer prevalecer as próprias ideias. E, por consequência, os próprios interesses. Quando as agendas são formadas ou pensadas, né, ou seja, quando a gente fala assim, nossa, agora a gente tem uma pauta. Geralmente a gente classifica a pauta em mais de uma categoria, tá? Só para vocês verem aqui, são duas categorias. A primeira forma de se pensar em uma agenda, ou seja, em uma pauta para políticas públicas, é por meio de uma agenda sistêmica. Tá? As agendas sistêmicas são aquelas que têm problemas que são permanentes. Como assim, professor? Permanente. Pobreza é permanente, sempre tem alguém precisando resolver seus problemas. Problemas de saúde, na saúde, né? Sempre estão acontecendo. Problemas na educação.
Então, assim, as agendas sistêmicas são aquelas em que os problemas permanecem. Entra a política pública, sai política pública, renova a política pública, conserta a política pública, o problema está lá. O problema está lá. Tá? E esse tipo de agenda, né, ele tem uma particularidade em relação ao próximo que eu vou falar para vocês. No caso, seria aquela diferença entre política de governo e política de Estado, no caso, né? Exatamente isso. Pronto, foi certinho aí, cirúrgico, tá? É que assim, as agendas sistêmicas, tá? Como elas perduram ao longo do tempo, elas, via de regra, vão ter uma incidência de interesses que faz com que... Como é que eu vou explicar isso dentro da fala do Marcos? É assim, as agendas sistêmicas elas têm mais condições de proporcionar uma agenda governamental. Ou seja, né, uma agenda estatal, desculpa. Então, a agenda sistêmica ela tem mais condições de gerar uma agenda estatal. Ou seja, não é de governo ou de partido. Elas ficam trabalhando em questões que poderiam se mudar os governos e os governantes. E a política pública incidir continuamente neste tipo de problema. Tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Professor, um exemplo é o Minha Casa Minha Vida, né? Que mudou de nome, mas continua tendo ainda a continuação do programa. Perfeito. Marcos, perfeito. Então a gente tem o quê? Qual é a pauta aqui? Qual é a agenda? São os problemas de habitação. Tá? Então o Brasil tem déficit de habitação. Logo, no caso essa política pública do Minha Casa Minha Vida, né, que já mudou de nome, nem sei se acho que já voltou para Minha Casa Minha Vida de novo. Toda hora muda de nome. Enfim, muda o governo, o governante, ela continua. E é exatamente por meio de uma agenda sistêmica, tá? Porque os problemas perduram. Então ela precisa ser trabalhada o tempo todo. Por outro lado, a gente tem a agenda governamental, tá? Que essa aqui é a do governante, tá? Que ele impõe uma agenda por estar numa posição de autoridade formal, ou o grupo que ele pertence, né, impõe uma agenda pelas posições políticas que são alcançadas, tá bom? E aqui é onde a gente tem, é onde mora o perigo. Tá? Colaborando de novo, um outro exemplo dessa última, foi a questão da arma de fogo, né? Que o governo anterior é pró-arma de fogo e o governo atual não. Isso. Né? Então, imagine se a gente fosse falar de questões assim mais pontuais, né? Eu vou tentar explicar utilizando uma metáfora, tá? Porque eu tenho um certo receio de falar na agenda governamental e a gente enveredar por outras questões aqui mais complicadas, né? É assim, a agenda governamental ou daquele governo que está em situação é como se fosse... Opa, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tem uma pessoa aqui no chat dizendo que não está. Estou ouvindo bem, professor. Tá? Tranquilo. Então, Edileuza, dá uma olhadinha, ver se não é sua conexão aí, por favor, tá bom? Obrigado. Então, assim, imagine o seguinte, usando a metáfora, voltando. Imagine que a agenda governamental é como se fosse o pescoço que movimenta a cabeça e leva os olhos para ver alguma coisa, numa metáfora, tá? Então, o governo que está em situação, ele é esse pescoço que fica movendo a cabeça e os olhos para onde ele consegue determinar, tá? Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui. E aí, sim, a composição dessa agenda tem questões relacionadas a ideologias, a projetos de governo, a mobilização social relacionada à situação, é um trabalho de situação e oposição que é concomitante ali, tá? E ela, em alguns lugares, vocês vão ouvir chamar de agenda de decisão.
e não vão chamar, não vão ver o nome de agenda governamental, tá? Porque justamente é quando o governo, que é a situação, ele decide por uma agenda. Por quê? Porque está em posição para isso, tá? E aí, assim, qual é a dinâmica das agendas que a gente tem? Porque a gente tem agendas sistêmicas, que são aquelas em que problemas são sistêmicos, eles sempre estão aí. E a gente tem a agenda de decisão, né, ou de governo. Só que existe uma outra classificação que eu julgo bastante importante também para a gente entender, que são as demandas. Eu vou vamos trocar esse nome aqui, demanda, por problema. Só para a gente entender. Demanda é um termo técnico. Tipo de demanda ou tipo de problema. Tem problema novo, tem problema recorrente e tem problema reprimido. Ou demanda nova, demanda recorrente e demanda reprimida. Tá? E esses problemas necessariamente são aqueles que vão levar a uma pauta, a uma formação de agenda. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Rui, pergunta polêmica, essa sua também, né? Mas gostei. Nessa agenda governamental, ela é atendida e implementada imediatamente, passando por cima entre aspas, né, das demais, das que também são prioridades? Olha, deixa eu dar... Ser politicamente correto, às vezes, ou menos posicionado ideologicamente é complicado numa aula, né? Mas vamos lá. É assim, a agenda governamental não necessariamente ela vai suprimir as outras. Não é isso que eu estou querendo falar. No sentido de que ela vai fazer com que outros problemas sumam do mapa. Mas ela vai ter mais visibilidade. Eu acho que essa é uma forma mais tranquila de dizer. Imagine que problemas sistêmicos sempre estão ali. Mas um problema, ele acaba sendo evidenciado, enfatizado, joga-se umas lentes ali de aumento nele, na mídia, pela pressão social e tudo mais. Marcos, daqui a pouco eu lhe passo a palavra, só terminar, tá? No sentido de que outros problemas que também são importantes começam a parecer menores, pequenos, eles se tornam desvalorizados, tá? Por uma questão de ênfase, que quem está em posição de autoridade, por estar em situação de governo, consegue enfatizar. Eu acho que é a coisa mais importante para a gente pensar. E só para finalizar aqui, antes de passar a mão para o Marcos, é assim. Imagine que nós temos vários problemas, uma agenda sistêmica, problema por tudo quanto é lado, né? Aí, um governo de situação, ele precisa, para atingir uma coesão social, isso a gente está resgatando lá na primeira aula, ele vira toda a mídia para um outro problema. Não é que aquele problema ele deixou de existir, né, da agenda sistêmica. Continua ali. Inclusive é pauta de política pública. Mas a atenção vai para um outro lado. Tá? Então, é nesse sentido. Diga, Marcos. Então, dois exemplos que eu vejo muito bem, tanto do governo passado como do atual, foi o quê? O governo passado usar a questão do armamento por a questão da segurança pública, que é algo já sistêmico, e usou algo governamental, que é o acesso à arma, para combater algo sistêmico. E o que eu vejo também no governo atual é sobre a questão da reforma administrativa, que estão colocando a questão dos gastos, que é algo sistêmico, como essa reforma administrativa, que é algo governamental, vai suprimir essa questão sistêmica. Olha, você deu exemplos que cabem bem aqui. Então, a gente vê assim, a agenda sistêmica ela sempre esteve aí, mas a de governo vai voltando a atenção para uma coisa ou outra, né? E é exatamente isso, Marcos. Gostei do exemplo, tá? Peraí, José Antônio aqui tem uma pergunta. Professor, podemos falar que a agenda governamental é imediatista? Sim, podemos. Tá? É intenção sempre que sejam pautas imediatas. Tá? É pensado nisso. Como diz, é agenda de decisão, porque é uma decisão feita ali na hora.
ela tem o objetivo voltar a atenção para alguma coisa, tá? Colher frutos agora. Isso. Né? Não vamos aqui discutir que tipos, mas é isso mesmo. E a agenda sistêmica, aquela de longo prazo, porque são problemas sistêmicos, tá? Exatamente isso. A ideia de deixar a agenda sistêmica de lado, em atenção, sim, tá? Em atenção, sim, mas não quer dizer que políticas públicas relacionadas a problemas sistêmicos deixam de existir. Não estou querendo dizer isso. É só uma questão de ênfase, principalmente ênfase no discurso. Tá? Vamos lá, Maria Rafaela. Depois eu vou tentar explicar um pouco melhor isso aqui, que eu sei que num primeiro momento, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampliada disso. Maria Rafaela, uma demanda reprimida em relação a políticas públicas em saúde é o João Paulo II, não tenho dúvidas. Para quem não conhece, né, talvez alguém que não seja de Rondônia e não está aqui nos vendo, é o nosso grande hospital de emergências, urgências, né? Pois não vemos políticas que melhorem ou supram necessidade de um novo hospital. Exato. Assina embaixo, tá, Maria Rafaela? Vamos lá. Vou tentar exemplificar agora aqui, né, sem usar uma metáfora para a gente poder entender. É assim. Em Rondônia, né, eu acho que a maioria daqui que está nos assistindo reside em Rondônia, nós temos alguns problemas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é um problema sistêmico em Rondônia, tá? Uma agenda sistêmica. O que a gente tem aqui são questões de saúde. Rondônia tem índices alarmantes de alguns problemas de saúde, tá? Muito alarmantes. De acidentes com motocicleta, nós temos problemas sérios aqui de índices relacionados a câncer. Nós temos uma série de problemas que são, para nós em Rondônia, são uma agenda sistêmica. Ou seja, entra governo, sai governo, o problema está aí. Mas, eventualmente, governantes pensam em políticas públicas imediatistas para sair um pouco dessa agenda sistêmica e voltar a atenção para algumas outras coisas em razão de seus próprios interesses. E como eu disse para vocês, não estou falando de interesse ilegal, não é nada disso. É apenas voltar o olhar para uma determinada coisa que talvez beneficie um pouco mais aquele grupo no sentido de ter a presença, né, partidária, a presença no poder e assim por diante. Tranquilo? Consegui me fazer entender? Então, é nesse sentido que eu tenho falado aqui para vocês. Vamos lá, agora, Sidney, vamos voltar aqui e chegar no slide das demandas, né? Existem demandas, entenda por problemas, novas, recorrentes, reprimidas. Problemas novos, meus queridos. Resultam de mudanças sociais, tecnológicas ou da organização de novos atores políticos. Vou dizer um problema para vocês que está sendo muito pautado na mídia, coisa super recente, talvez de ano para cá, e olhe lá se tudo isso. Utilização de inteligência artificial na educação. Essa é uma pauta recentíssima, né? Garotada aí que está na escola, que precisa aprender informática, que precisa aprender a programar, que precisa aprender um monte de coisa pelo próprio processo de formação. A inteligência artificial é bom ou ruim? Ajuda ou atrapalha? Traz um desenvolvimento cognitivo de aprendizado ou não? Um retrocesso? Esse é um problema novo. Ou seja, nós tivemos uma mudança tecnológica que está influenciando na dimensão social. Uma outra forma de pensar em um problema novo é quando acontece um problemão aí, um desastre ambiental, por exemplo. Tá? Então, essa é uma demanda. Vamos falar agora de demandas recorrentes. Eu até já falei aqui para vocês. Por exemplo, em Rondônia nós temos um problemão de saúde, que não é novo, é muito antigo. Tá? Especialmente nas cidades que são, como Porto Velho, que tem problemas sérios de garimpo, a gente tem uma recorrência de doenças com isso. Já está fazendo aí 50 anos.
tá? Aqui o José Antônio botou problemas recorrentes que a gente tem, 364, BR-364. Desde quando? Desde quando Rondônia é Rondônia. Tá? Então, entra governo, sai governo. Entra governante, sai governante. O problema está lá. Esse é o tipo de problema recorrente. Tá? A gente vai ter também infraestrutura urbana, Amanda, isso. Um outro tipo de demanda ou problema que a gente pode olhar são as demandas reprimidas. Aí a gente tem que diferenciar um pouco da recorrente. A demanda recorrente é aquela que ela sempre está sendo pautada. Ou seja, entra governo, sai governo, quem está na situação fica sempre trabalhando sobre aquele problema. Todo mundo está olhando para ele. A demanda reprimida é um problema persistente, mas que a gente não olha para ele. Está lá reprimido, recuado. Sidney, que está aí no chat. Porto Velho, questão de saneamento básico. Essa é uma demanda reprimida, maravilhosa de ser exemplificada aqui. Por exemplo, em Rondônia todo, né? Rondônia é um dos estados brasileiros que tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil. Porto Velho, se eu não me engano, é a pior capital. E essa demanda, né, ela é reprimida. Ela não é recorrente, porque a gente não vê ao longo do tempo os governantes, e não entenda governante só prefeito, governador, não. Né? Todos aqueles que exercem poder por cargo eletivo ou por estarem ali por determinação de quem está no cargo eletivo. Tá? Então, nesse sentido, a demanda reprimida, a gente não olha para ela. É muito raro a gente ver grupos de situação governamental falando e resolvendo. Falar, eventualmente, um outro fala. Mas é eventualmente. Tornar isso agenda para que vire, de fato, uma política pública é muito raro. Então, sim, saneamento básico em Rondônia, em Porto Velho. Eu sei que existem outros lugares, né, do Brasil, é um problema nacional, mas em Rondônia ele é um pouco pior, né? Vamos dizer dessa forma, tá? Então, é por aí. E aí, assim, uma questão que é muitíssimo relevante é a de que como é que problemas, como é que uma pauta, como é que uma agenda ela é formada? Né? Ela é formada majoritariamente pela evidenciação de temas. Esses temas são os problemas, tá, pessoal? Porque os materiais vão utilizar termos técnicos, bonitos e tudo mais. Hoje a gente só está falando de problema. Né? Formação de agenda é fazer uma lista de problema e eleger o que o poder público e os atores envolvidos vão atacar. É isso que a gente está falando aqui hoje. Então, evidenciação de tema. Pessoal, pode vir de crise, pode vir de estudos técnicos, embora não seja tão comum assim. Pode vir de eventos, no sentido de eventos climáticos, eventos no sentido de problemas, desastres que acabam acontecendo. Né? Crises de governo, crises de governança, crises de governabilidade. Então é disso que a gente está falando aqui hoje. Tá? Mas como que esses problemas são evidenciados? Geralmente, eles são evidenciados no sentido de você focar naquilo ali. De um problema que às vezes é pequeno, aos olhos da sociedade se tornar um problema grande. Mas a gente tem um outro lado de como evidenciar, no sentido de se debruçar sobre esse problema para entender melhor. E aqui a gente está falando, a gente sai agora desse olhar mais midiático, mais partidário, para falar um pouco dessa dimensão mais técnica, tá? Que é nada mais do que a gente ter um monte de relatório técnico, aí um monte de gente tecnicamente capaz, bem qualificada, mostrando como os problemas são. Tá? Né? E com boa profundidade. Tem muita gente boa que sabe o que está fazendo. E essa é uma outra forma de evidenciar os problemas. Enquanto o outro lado, mais midiático, partidário, é fazer com que o problema se torne evidência, existe o lado técnico que é mostrar as evidências dos problemas.
tá bom? É isso que está sendo, que eu estou tentando mostrar aqui dessa forma. E aí, pô, o chat aqui tá cheio de coisa, hein? Relação a IA, Vala Maria Rafaela, na educação entendo que se não tiver ações efetivas, as crianças vão terceirizar essa educação. É uma questão complicada, tá, Maria Rafaela? Essa é uma demanda nova, um problema novo. Edileuza, uma outra demanda reprimida tem a ver com o acolhimento para idosos. Para idosos, né? Questões complicadas também, então a gente tem aí isso a ser muito pensado. Questões da lei antimanicomial e por aí vai. Tá? Realmente são... Eu já nem sei mais se essas agendas são sistêmicas ou não, ou se são reprimidas, ou é até difícil classificar dependendo do problema, né? Tá. Um outro ponto que a gente tem que observar é sobre a sobrecarga e a não decisão. É que assim, em alguns casos, diante de tanto problema, a gente vai ter uma sobrecarga do poder público em pensar, em eleger quais problemas são prioridade. Tá? E isso, às vezes, tem relação com a ideia do ciclo. Né? Em que sentido? Lembra que eu falei para vocês, lá na aula sobre o ciclo, na aula passada, que todas as vezes que a gente cumpre o ciclo, as informações geradas, elas vão retroalimentar uma nova política pública? É mais ou menos isso. Aliás, é mais ou menos não. É isso, só que eu expliquei de uma forma um pouco menos aprofundada na aula anterior. A ideia aqui é o seguinte: todas as vezes que uma política pública passa pela formação de agenda, implementação, monitoramento e avaliação, a gente necessariamente vai ter um conjunto de informações que vão retroalimentar o poder público, os atores envolvidos, e isso pode ser utilizado, as informações geradas de uma política pública podem ser utilizadas em uma próxima política pública. Tá? Só que, às vezes, os problemas são tão complexos e tão grandes e tão difíceis de resolver que algumas políticas públicas elas nunca cumprem o ciclo. Elas nunca terminam. Tá? E aí vou dar um exemplo para vocês aqui com base no que falaram hoje aqui na aula. Nós temos um problema no Brasil, um déficit habitacional, que tem diminuído ao longo do tempo por algumas ações. Né? O principal programa a nível de governo federal, né, é o Minha Casa Minha Vida. Ao longo do tempo já existiram outros aí. Já tivemos facilitação de compra de material de construção, né, crédito imobiliário e várias outras políticas além do Minha Casa Minha Vida. A questão é que, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, que a gente já tem alguns anos, alguém, por favor, dá uma olhada no Google e bota aqui no chat há quantos anos a gente tem Minha Casa Minha Vida. Tá? Por favor. É que a gente tem tanta sobrecarga de problemas habitacionais no Brasil que a gente não gera uma nova política pública. A gente muda de nome, mas não traz para uma pauta, para a formação de agenda, uma nova política pública para ter um novo olhar sobre as coisas que acontecem. A gente fica sempre reciclando a política pública anterior. E isso, em alguns casos, é sobrecarga. Tá? Não estou dizendo que todos são. Mas em alguns casos, criado em 2009. Obrigado, Gustavo e Rui. Então, olha só. Pessoal, já é um bocado de tempo. Né? Se a gente for parar para olhar. E aí, nesse ciclo de política pública, a gente nunca termina essa política. Nunca termina, nunca termina, nunca termina. Ela nunca cumpre o seu ciclo. Por uma questão de sobrecarga, não da política em si, mas do problema de habitação, que ele nunca termina, nunca termina, nunca termina. Né? Ele não é só uma agenda sistêmica, né? Existe um termo técnico que em inglês chama wicked problems. Vou até botar aqui no chat para vocês verem como é. Wicked problems.
né? Depois aí, quem tiver curiosidade, dê uma pesquisada. São problemas, a tradução, né? Problemas, oh meu Deus, problemas amaldiçoados, né? Mas o sentido aqui, na verdade, é de um problema que nunca acaba, tá? Então, devido a uma sobrecarga de problema, a gente acaba não decidindo por novas políticas públicas. E isso é um problema muito complicado, o acúmulo de demanda, né? O grupo que está na implementação, que a gente vai falar, vocês vão ver na próxima aula, que eu já gravei o vídeo, né? Vai ser entregue aí para vocês na quarta-feira. Ele está tão sobrecarregado resolvendo os problemas que não param de chegar, que eles não conseguem sair da política pública para gerar uma nova política pública ainda melhor. Tá? Isso traz um problema que a gente chama o problema da não decisão. Tá? Que nada mais é do que o poder público não decidir por novas políticas públicas. Fica sempre na mesma. Sempre na mesma. Sempre reciclando. Inclusive, vou colocar aqui um outro termo no chat, né? Existe um outro termo em inglês, aí para quem tiver curiosidade, que ensina como é que se reciclam políticas públicas antigas, tá? Existe uma técnica para isso também, que é como reciclar políticas públicas antigas para problemas recorrentes. Tranquilo? Então, é nesse sentido. É você não decidir sobre isso. Fica só reciclando o que já tem. Vamos seguindo aqui, pessoal. Bom, chegamos na metade da aula, não necessariamente na metade do tempo, né? Mas, Maria Rafaela, não me faz uma pergunta dessa não, pelo amor de Deus. Aí você me bota em xeque na aula fazendo uma pergunta dessa, né? O assistencialismo no Brasil também é um exemplo de sobrecarga. Essa eu vou deixar para os universitários responderem para você, tá bom? Porque aí já envolvem outras questões, tá? Inclusive político-partidárias, ideológicas, que eu prefiro não adentrar aqui na aula de hoje, senão a gente não termina isso. Tranquilo? Vamos lá. Então a gente falou de formação de agenda. Tudo que eu falei para vocês aqui nada mais é do que entender que existem incontáveis problemas na sociedade, mas que o poder público, no trabalho conjunto com vários atores, públicos e privados, em cargos eletivos e não eletivos, eles vão escolher a pauta que será trabalhada em seus governos. E essa pauta depende de uma agenda sistêmica, que são aquelas de problemas sistêmicos, ou uma agenda decisória governamental, que é aquela que a situação define para tal. Tá bom? Opa, Maria Rafaela, vi que você levantou a mão. Só me diz se você quer falar alguma coisa. Sim, professor, só uma dúvida. Na leitura que eu fiz, eu entendi que a implementação ela é um movimento vivo. Mas esse movimento vivo, ele muda de lado ou ele é um movimento vivo porque ele pode parar, ver outras concepções? Isso pode prejudicar a certo ponto? Olha, vamos lá. A formação da agenda é um movimento vivo. Vamos olhar dessa forma, tá? E ela pode mudar de acordo com os interesses de quem decide. E aí, a depender das decisões que são tomadas, isso pode trazer problemas, prejuízos, benefícios, coisas positivas. Aqui a gente tem que pensar que, assim, quando a gente tem uma aula que a gente fala sobre formação de agenda, né? É que quem está na decisão, quem está na situação, quem tem o poder de decisão ali, naquele momento, tem a capacidade de pautar. É isso, tá bom? É disso que a gente está falando, é a capacidade de pautar. Se essa pauta vai trazer um aspecto positivo ou negativo, né, naquilo que será implementado, aí é outra questão.
tá? Porque a gente não chegou ainda nesse momento de implementação que a gente vai ter na próxima aula que vocês vão assistir. Tranquilo? Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas eu tô tentando explicar aqui de uma forma um pouco mais compreensível. Ok? Beleza. Então vamos lá. Bom, saímos da formação de agenda e vamos agora falar de implementação, que é a segunda grande etapa dentro do ciclo de políticas públicas. Tá? Vamos lá. Formação de agenda é formação da pauta, decisão sobre a pauta. A migração da pauta para ação é o processo de implementação. Tá? Então a gente agora vai começar a falar sobre agir. Tá bom? Sobre ação em si. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que entender que a implementação ela está entre decisões e avaliação, monitoramento, coisas que a gente vai falar na próxima aula. Mas é transformar diretrizes políticas que a gente viu agora aqui na formação da agenda em ações concretas. É literalmente fazer o que foi decidido. Tá? Eu acho que é uma forma mais fácil aqui de explicar. E aí, pessoal, quais são os aspectos centrais de uma implementação de políticas públicas? É que aqui a gente não pode esquecer que executar as coisas também envolve muita decisão. Só que, neste caso, o cerne, o centro das políticas públicas já foi decidido. Então a gente já sabe, né, que um plano a nível maior, um programa a nível menor, um projeto geralmente ligado ao município, são coisas menores, eles já estão prontos. A ideia aqui é pegar essa ideação, essas formas de planejamento e executar. Tá? E aí, assim, isso exige o quê? Mobilização de recurso, de cooperação, já está direcionado. Rui, estou vendo aí no chat sua pergunta. Já está direcionado. Implementar sempre que a gente chama top-down, ou seja, de cima para baixo. Tá? Os planos, programas e projetos, via de regra, eles vêm sempre de cima para baixo. Tá? Só que, e aí eu vou até adiantar um pouco a aula de hoje e talvez até a próxima aula um pouquinho, quando a gente vai falar de avaliação. É que não é porque as coisas já estão planejadas documentalmente que o plano é bom. Isso é um problemão enorme, tá? Às vezes, aquilo que está documentado, que está planejado no papel, no âmbito documental, é ruim para a realidade, para uma determinada realidade, tá? E aí, pessoal, implementar exige mobilizar recursos, pactos no sentido de cooperação, né, entre atores diversos. Nem sempre os objetivos formais determinam o que realmente será executado, porque às vezes o plano é ruim, né, ou não é adaptável a uma determinada realidade, e a gente tem que saber dessas coisas. Né? E aí isso a gente tem que ter em mente, principalmente gestores públicos que são os burocratas a nível de rua, os burocratas da ponta, né? Aquelas pessoas que executam a política pública, principalmente com contato direto com os beneficiados. Exatamente, Maria Rafaela. Cada lugar do Brasil vai ter uma característica diferente. Exatamente isso. Né? Outras questões relevantes, tá? É que a implementação ela deve ser avaliada quanto ao alcance dos objetivos e resultados. A consecução das políticas públicas depende de fatores políticos, institucionais e sociais que podem facilitar ou dificultar a sua execução. Pessoal, às vezes políticas públicas... Opa, Rui, agora eu lhe escuto. Meu Deus, eu tô falando pelo fone, mas não tô conseguindo escutar o que eu tô falando. Mas enfim, todo mundo tá me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Então, boa noite. Eu tô só querendo pegar o gancho, professor, com relação ao que o senhor falou, né, da política, né, já ser direcionada, mas nem sempre, né,
a gente conseguir pôr ela em prática, né? Assim, quando eu trabalhava em Salvador, eu trabalhava para o Estado, né, para o Centro Administrativo lá da Bahia, fomentando projetos voltados aos povos indígenas, comunidades quilombolas e aos povos tradicionais também. E a gente sempre tinha projetos assim, por exemplo, implementação de galinheiro em um povo indígena. Só que eles queriam, né, nessa parte de monitoramento, né, enfim, essa da avaliação de impacto, enfim, nessa parte eles queriam, né, mudar. Tira 20 galinheiros e quer uma picape. Aí, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? O projeto é implementação de galinheiro, vocês querem trocar 20 galinheiros para comprar uma picape? O que é que o Tribunal de Contas vai dizer? É exatamente esse o grande problema que a gente tem, tá? É o seguinte, é que a gente... Pessoal, só um minutinho, por favor. Problemas do home office, tá? Vamos lá, voltando. Opa, Dark. Dark? Foi sem querer. Fica tranquilo. Problemas do home office. Fica tranquila. Então, assim, pessoal, é que tem uma questão aqui muito complicada. É que, lembra que eu falei para vocês quando a gente falou dos atores, né? Aí vocês vão ver isso um pouco na próxima aula, que a gente fala de avaliação, tipos de avaliação e tudo mais, já adiantando até um pouco do que vai ser falado na próxima aula. Muitas vezes, quem planeja as coisas não conhece a realidade local. E muitas vezes, quem recebe a política pública não tem um interesse convergente com aquilo que vai ser entregue. Isso que você falou, Rui, é muito comum, tá? Muito comum. Eu tinha uma excelente aluna que trabalhava com saúde indígena aqui em Rondônia e que às vezes vinham recursos, né, para implementação, para colocar banheiros nas comunidades indígenas. Né? Não vou dizer que são todas, não é uma generalização, por favor. Em comunidades um pouco mais afastadas, ribeirinhas. E, na verdade, quando ia ser implementado isso, as pessoas que lá estavam, elas não queriam aquilo. E não queriam porque, na verdade, elas não foram consultadas. Isso é um problemão, tá? Ninguém foi lá perguntar para elas, ei, o que vocês precisam? O que vocês querem? E aí as coisas vêm de cima para baixo e a gente tem que achar que tudo pode ser enfiado goela abaixo, né? Só porque um decisor que tem uma autoridade formal, é fato, mas ele não conhece, né? Então ele decide, ou um grupo, né, decide, vai ser assim, acabou, e quem fica ali recebendo fala, pô, mas eu não preciso disso, eu não quero isso. Pode ser prioridade para quem decidiu, né, no alto escalão governamental, mas para quem vai receber a política pública, às vezes não é interessante. Consegue me escutar agora, professor? Consigo sim, Rui. Pegando um gancho também, só com relação a isso, né, que o senhor falou, um exemplo também que sempre acontecia lá. Eu trabalhava como analista de projeto, de análise e viabilidade de projetos socioambientais. Aí, isso que o senhor falou mesmo, desse exemplo, por exemplo, tinha projetos também de outros povos indígenas que implementaram a construção de 20 galinheiros com estacas de madeira. Aí eles solicitavam para o Departamento de Engenharia, não troca essas estacas para o concreto, madeira não serve, não se aplica aqui. Então, não são todos os projetos de galinheiro, né, de construção de galinheiro com estacas de madeira que se aplicavam a todos os povos indígenas, né, todas as comunidades que tinham lá. Rui, é uma questão assim, eu vou dar um exemplo para vocês aqui antes de seguir com o próximo slide, né? Que aí eu tive a oportunidade de ver enquanto eu fazia o doutorado, eu fiz em Fortaleza, e aí eu fui visitar uma comunidade no interior do Ceará,
uma área de sertão, né? Problemas seríssimos de abastecimento de água na época e tudo mais. E tinha um projeto do governo, na época, uma parceria de governo do estado com o governo federal, para que houvesse implementação de uma cultura de produção de arroz. Como é que você vai produzir arroz no meio do sertão? Né? Em um lugar que tem problemas de abastecimento de água. E aí eu cheguei lá, tinha um lugar gigantesco, uma área gigantesca, toda destinada a plantio, né? Foi maquinário para cooperativa, formaram cooperativa, um monte de coisa para plantar arroz, onde tem problema com água. Como assim? Será que ninguém foi lá e para aquilo? Né? Além de questões que a gente pode imaginar que se relacionam à ilegalidade, que é uma questão, a gente também tem que olhar que às vezes o plano foi ruim. Né? Alguém que fez o plano no sentido de um projeto, um programa, né? Não conhecia. Tá? Isso não conhecia e decidiu. Né? E aí que é o pior, né? Não conhece a realidade e tem poder decisório. Esse aqui é um dos grandes problemas que a gente tem. Tá. Vamos agora aqui seguindo, pessoal. Um outro aspecto é que assim, a gente tem, além das características da implementação, né, que a gente passou aqui, por aspectos decisórios, mobilização, né, utilização de recursos, a avaliação dos objetivos e resultados, a gente tem uns outros elementos aqui que são importantes. É que assim, eu coloquei aqui a referência, né, do Masmania e Sabatier, porque eles trazem bem isso, está lá escrito no material de vocês. A implementação de políticas públicas, ela também depende de tratabilidade, capacidade dos dispositivos legais e contexto político. A gente falou antes de elementos mais gerenciais, tá? Mas a gente tem que também lembrar que existem, além dos gerenciais, outros elementos que influenciam nessa questão, né, nos aspectos de implementação de políticas públicas. O primeiro, que é a tratabilidade, é a capacidade de tratar ou habilidade de tratar com o problema. Capacidade não, habilidade de tratar um problema. Às vezes, determinados órgãos, setores, unidades não têm o conjunto de habilidades, de recursos, de capital humano, de capital social, de capital intelectual, de dinheiro suficiente ou necessários para lidar com determinadas políticas públicas. Tá? Esse é o primeiro aspecto, é a habilidade de tratar de determinadas políticas públicas. Tá? O segundo aspecto, que eu acho um dos mais importantes, é a capacidade dos dispositivos legais. Tá? E a capacidade dos dispositivos legais está muito relacionada não só à legislação propriamente dita. Por que a gente chama dispositivos aqui? Porque a gente vai estar tratando também de manuais, de diretrizes, outros dispositivos legais que não necessariamente têm força de lei, mas que são levados em consideração para implementação de política pública. Tá? Então, isso, e quando se trata de implementação, há algumas leis que levam menos carga de conteúdo, que levam a operações, elas dependem mais da dimensão infralegal e de documentos gerenciais para serem executadas. Né? E a qualidade desses documentos, do conteúdo normativo, legal e de diretrizes influencia demais no processo. Tá? De implementação de política pública. Um terceiro elemento, e esse aí já nem vou adentrar mais tanto nele, que a gente já falou um pouco hoje, é o contexto político. Né? Grande parte da cooperação, da cooperação, acho que é o melhor termo para dizer isso, é oriundo de um contexto político favorável à política pública. Tá? E aí vocês já deram N exemplos aqui, teve a questão do armamento, que a gente falou, né? Bolsa Família,
acho que alguém falou também da saúde e por aí vai, tá? Então, além dos aspectos que levam à implementação, existem variáveis da implementação. Variável, não sei se alguém aqui já quando fez o TCC na graduação, usou é só um parênteses, tá, pessoal? Só para deixar a aula mais leve, né? É que quem já fez TCC por aí, às vezes utiliza uma referência chamada GIL. Segundo GIL, pesquisa qualitativa é isso assim, assim, assado. Só um parênteses, né? Então, aí eu fui assistir uma palestra desse Gil, que é um professor da USP, muito antigo, professor emérito e tudo mais. Ele fala assim, variável é aquilo que varia, né? Isso. E é exatamente isso aqui. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês? É que as variáveis da implementação são aquilo que são os elementos, as características da implementação que vão fazer com que uma política pública seja melhor ou pior implementada, além daquelas características de plano que a gente viu nos slides anteriores, tá? Então, as variáveis, ou seja, aquilo que faz a implementação variar para melhor ou pior, né? Além do aspecto dos elementos de planejamento, são e de capacidade das unidades, né? São a tratabilidade, capacidade dos dispositivos legais e o contexto político. E vamos lá. Condições. Maria Rafaela tem aqui, vamos lá. Comentários, né? Locação de material humano que não estão capacitados. Ok. É isso aí, tá, pessoal? Também pode acontecer bastante. A gente vai ter esse elemento, né, de não capacitação. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, nem está no material, tá? Mas como a gente tratou disso, como é que a gente hoje começa a ter um olhar para poder recrutar boas pessoas para trabalhar? Além de concurso público, tudo isso, tá? Não é isso. Existem, tenho lido alguns materiais da área de recursos humanos que eles têm tratado as competências essenciais de um trabalhador para além daquilo que a gente conhece como conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Eu vou colocar aqui no chat só para vocês, quem nunca ouviu falar disso, que é o famoso chá. Algumas pessoas da área de recursos humanos têm trabalhado, né, outros dois elementos, que são os valores e experiências. E hoje o acrônimo, né, que é essa siglazinha que tem sido trabalhada, é a tal da chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. Tá? Então, só porque a Maria Rafaela deu exemplo aqui, algumas outras pessoas já tinham falado isso aqui também no chat, né, de pensar em capital humano como um elemento importante para a implementação de políticas públicas. Mas além desses aspectos, quais seriam as condições de sucesso para a implementação de uma política pública? Basicão aqui, a primeira é, os objetivos de uma política pública, dos documentos de planejamento, eles precisam ser claros, consistentes e realistas. Segundo, a política deve estar baseada em uma teoria causal estruturada. E aqui a gente tem uma questão muito chave, que é a ideia da evidência, e não de tornar um problema mais evidente, né, no sentido de uma agenda. É ter as evidências que caracterizam o problema. A teoria causal estruturada, ou relação causal estruturada, é realmente para que a gente olhe para todos os processos, procedimentos de uma política pública e veja que aquilo que será executado vai resolver o problema. Porque, às vezes, aquilo que será executado não vai resolver o problema. Nem influenciar. Né? Porque é como se fosse um tiro errado que foi dado. Então a gente tem que pensar de que o recurso que será gasto, os procedimentos que serão utilizados, os processos que serão utilizados, as pessoas que participam da implementação de uma política pública estão lá para conseguir resolver alguma coisa. Né? E a gente entende que assim será feito. Um terceiro elemento
é que é necessário um processo hierarquizado com recursos adequados. Começo, meio e fim, pessoas em uma hierarquia, todo mundo ali sendo responsabilizado, responsável, né, por alguma coisa dentro do processo de implementação de políticas públicas. Quarto, a habilidade e o compromisso dos líderes influenciam a execução. Acho que isso aqui eu nem preciso falar muito, né? A habilidade no sentido de que, às vezes, existem problemas complexos, problemas persistentes, situações complicadas, divergências que ocorrem durante a implementação e execução de uma política pública e que o gestor que está à frente daquilo ali, ou os gestores, precisam ter muita habilidade para lidar com isso. Acho que o Rui deu um monte de exemplo aqui lá, né, de quando ele trabalhou na Bahia, e a gente vê isso aqui, continua vendo isso aqui também. Quinto, o apoio de grupos sociais e parlamentares fortalece a política, porque a política é aquilo que fortalece a cooperação. Tá? Então, em ambientes de boas alianças políticas, a gente vai ter mais cooperação. Tá? E aí, a frase mais polêmica, mas que está lá no material, pelo amor de Deus, não vamos enveredar por aqui, mas vocês precisam saber disso. A neutralidade do judiciário e a estabilidade política são condições essenciais para o sucesso da implementação de uma política pública. Tá? Então, é por aí que a gente tem para falar dessas condições. E aí, além dessas condições de sucesso, a gente tem que considerar alguns elementos de complexidade. É que, às vezes, não há uma distinção clara entre formulação e execução. Como assim? Né? Pensem que uma política pública ela tem decisão no processo de formulação da agenda, de formação da agenda, de formulação da política pública, e tem as decisões durante o processo de implementação. Quando a gente fala dessa forma, a gente está querendo dizer que, às vezes, as decisões podem se confundir. A gente pode planejar enquanto executa, ou executar enquanto planeja. E essas coisas podem acontecer de alguma forma. Tá? A gente viu lá na primeira aula de políticas públicas, do ciclo, né, foi na aula anterior, né, que a ideia da gente colocar num ciclo, num movimento certinho, ela é didática. Às vezes a gente vai ter uma mistureba, uma salada de fruta ali acontecendo, e é verdade. Tá? Então, é nesse sentido. E aí, até por isso, muitas vezes vão chamar a implementação de formulação em processo. Tá? Na medida em que decisões também são tomadas no processo de implementação e que, às vezes, mudam o curso da implementação. Tranquilo? Então, é por isso que a gente entende a implementação como um processo dentro do ciclo bastante complexo. E aí, antes de falar aqui dos modelos, né, linear e interativo de políticas públicas de implementação, a matriz Gucci, aqui o Gustavo falou, olha, muito interessante. A matriz Gucci é uma ideia bem simples, né, gerencial, que mensura a gravidade, urgência e tendência de alguma coisa. E eu recomendo muito para quem precisa pesquisar algumas questões dentro do trabalho relacionadas a políticas públicas, né, que é o foco da disciplina, utilizar essa matriz. Tá? Você pode criar medidas, né, para poder entregar um resultado daquilo que é mais urgente, tendencioso ou grave, né? E é uma ferramenta interessante para a gente poder utilizar para priorizar as coisas. E aí, pessoal, que modelos a gente pode ter de implementação? Essa outra separação aqui é uma das mais didáticas. Em que sentido? Professor, o que é um olhar didático sobre isso? Eu estou querendo dizer para vocês que não necessariamente essa separação de um modelo linear e interativo acontece exatamente assim na prática. Mas a gente precisa ter uma forma de entender. E eu trago aqui para vocês, porque o material proporciona isso para a gente, que como é que se implementa uma política pública? Primeira forma, linear. Então, as etapas de implementação, começo, meio e fim, elas seguem uma sequência muito bem definida, estritamente relacionada ao plano que toda política pública tem, seja um plano a nível de plano nacional, programa ou projeto. Tá?
mas a gente consegue enxergar começo, meio e fim muito bem definidos. Nos modelos de implementação interativos, é onde a gente tem começo, meio e fim não tão bem definidos assim. São os modelos interativos. Eles são mais dinâmicos. Eles são menos lineares, né? Em que quem trabalha com esse tipo de ferramenta, quem trabalha com a implementação de políticas públicas, faz várias coisas ao mesmo tempo, que às vezes são começo de política pública, às vezes são meio de política pública, às vezes já uma meta, um indicador, você já está avaliando ele, enquanto outros estão em andamento. Geralmente, políticas públicas que atacam problemas mais complexos e principalmente de pautas sistêmicas, tá? De agendas sistêmicas, de problemas sistêmicos, costumam ser mais interativos do que lineares. Políticas públicas costumam ser implementadas de modo linear quando elas atacam problemas menos complexos, que a gente consegue enxergar começo, meio e fim. Tá? Quanto mais complexo é um problema, mais tende uma política pública a ser interativa, porque ela vai mudando ao longo do tempo, do processo de implementação. E aí, pessoal, já que nos encaminhando para o final, a gente já está com quase 1h15 de aula, né? Se eu puder sintetizar o conhecimento de hoje, para que a gente leve isso para a próxima aula, que eu julgo essa aula mais polêmica, a próxima aula mais técnica, que é assim: a agenda define quais problemas entram nas prioridades do governo. E a implementação transforma essas decisões lá da agenda em ações. Tá? E aí a gente começa a, depois disso, olhar essencialmente para, depois da execução, para aquilo que será monitorado e avaliado. Porque monitoramento e avaliação não são exatamente a mesma coisa. Tá? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, quando vocês assistirem aqui o nosso videozinho, que a Dark, né, deve soltar aí para vocês na quarta-feira. Correto, Dark? Fala comigo. Corretíssimo, professor. Então, é isso. Pessoal, agradeço imensamente, né? Estou aqui já em processo da gente finalizar a aula. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail. Vocês têm mais uma atividade aí que será feita, tá? E nos encontramos depois aí nos TCCs da vida. Quem quiser fazer mestrado, vem com a gente, né? Professor, tem como liberar a aula mais cedo na quarta-feira? Acho que não tem problema. Dark, tá o pedido aí. Beleza. Tem liberada rápido, tá? Tranquilo, tá bom? Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra mais à frente aí no curso.